cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles. Por acaso você tem que lidar com sensação de morte, falta de ar? Você sente crise de ansiedade? Você fica estressado e não sabe por quê? Seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Esse programa vai ao ar graças à Clínica Colunar, Clínica Clima, Autopeças Dema, Dr. Ricardo Diniz, médico da dor. Hoje nós vamos continuar o nosso diálogo falando sobre ansiedade. É muito comum, em períodos de crise como o que nós vivemos, o aumento do que é chamado de pensamento catastrófico. O que é o pensamento catastrófico? É a ideia de que qualquer problema é o fim do mundo. E eu vou dar para você um exemplo simples. Há pouco tempo atrás, eu estava ouvindo um áudio no WhatsApp e a pessoa dizia feliz, alegre, porque ela estava com câncer e não com coronavírus. E ela se sentia aliviada porque ela tinha uma doença muito pior, e aí eu estou dizendo muito pior no sentido de índice de mortalidade, etc., em comparação com o coronavírus, e ela se sentia mais confortável com isso. O pensamento catastrófico é, por exemplo, quando você pensa, se eu não lavar as vasilhas, o mundo vai acabar, ou se eu não estudar para a prova, minha mãe vai me matar. Enfim, de repente, o modelo de vida que você vive, você vai entender o que eu estou dizendo agora nesse momento para você. E esse pensamento catastrófico, ele pode ser alimentado, e eu, pessoalmente, costumo olhar para o pensamento catastrófico como um labirinto. E o que acontece dentro do labirinto? A pessoa ele não consegue sair, por mais que ele se movimente, por mais que ele tente, por mais que ela tente sair, ela não consegue. E esse labirinto, é interessante que na história, na mitologia grega, você tem uma história muito famosa sobre isso. Você tem um rei que manda fazer um labirinto. Dentro desse labirinto tem uma criatura que é meio homem e meio touro. E essa criatura devora as pessoas que vão para aquele local. A mitologia grega vai falar de um personagem chamado Teseu, que vai para esse local, e ele só consegue sair desse labirinto graças à ajuda de uma jovem, filha do rei, que pediu para construir aquele labirinto chamado Ariadne. Para ele sair de lá, ele utiliza o novelo de lã. É uma linha que vai se desenrolando na medida que ele vai caminhando, na medida que ele vai seguindo, entrando dentro do labirinto. E às vezes, para a gente sair dos labirintos que nós temos, nós precisamos de ajuda. Às vezes você começa a ficar nervoso, começa a ficar nervosa, você se sente ansiosa e de repente você nem entende o porquê que você está agindo dessa forma. Isso acontece com adultos, isso também acontece com crianças. E um exemplo simples para isso, a criança às vezes ela chora, às vezes ela está nervosa, às vezes ela está magoada, e ela nem sabe o porquê está agindo dessa forma. Embora isso não seja uma exclusividade para crianças. Adultos também. Ontem mesmo eu estava estressado, e quando eu fico estressado, ou pelo menos estava caminhando para um estresse, eu percebo que meu maxilar ele fica mais rígido, né, mais duro, as minhas sobrancelhas acabam sendo franzidas, né, ou seja, fechando as sobrancelhas, e eu estava dessa forma, e eu me perguntei por que eu estava dessa forma. E eu percebi que eu não tinha motivo para estar dessa forma, não tinha razão para estar dessa forma. Então eu percebi que eu estava entrando para dentro de um labirinto que eu mesmo havia criado. E para lidar com essa ideia do labirinto, uma das principais questões, você está muito ansiosa agora, diante de tudo que você está vivendo, diante de tudo que você está ouvindo, diante de tudo que você está lendo, é você entender que esses labirintos são criados por nós mesmos. Então, quando você olha para essa situação e você começa a se questionar por que você está ansiosa, por que você está chateada, por que você está nervosa, por que você está agindo dessa forma,
você começa a ter a capacidade de perceber que esse labirinto nada mais é do que a criação da sua própria mente. Para lidar com isso, nós temos algumas possibilidades. Entre essa de você perceber que é uma criação da sua própria mente, a distração é um dos remédios mais poderosos para lidar com isso. Vou dar um exemplo simples. Seu filho está fazendo birra, e aí você distrai ele. Como é que você pode fazer para distrair ele? Tem várias formas para você fazer isso. Normalmente com alguma coisa que ele gosta. E eu vou dar um exemplo do meu próprio filho. Meu filho, ele está estressado. O que eu posso fazer? Ele está começando a ficar nervoso. Enquanto mais eu espero, mais nervoso ele fica. Aí eu tenho duas opções. Ou eu paro quando está no começo, ou eu tenho que esperar até ele se acalmar. Porque no meio da crise, quando ele está lá dentro do labirinto, e ele vai andando e se perdendo, e se perdendo, e se perdendo, e se perdendo, cada vez é mais difícil ajudá-lo nesse processo para ele sair. Então, eu percebo que isso está acontecendo, e eu entro numa das brincadeiras dele, ou eu falo como um dos personagens que ele gosta, ou eu começo a ler um dos livros que ele gosta, e isso quase sempre funciona para que ele esqueça aquilo que ele está fazendo. Então, se você está muito ansiosa, recebeu uma notícia ruim, de repente você começou a pensar uma coisa do seu passado que te traz muita tristeza, e você agora está revivendo essa história, inclusive liberando as mesmas substâncias no seu corpo. E agora que você está lidando com essa situação, você percebe que você está lidando com essa situação, você tem a possibilidade de deixar essas coisas onde elas estão. E aí eu vou dar um exemplo simples. Você pode ouvir música, você pode ir dar uma volta, você pode respirar, você pode procurar um outro lugar para você ir, pode procurar um livro para você ler, você pode procurar se distrair. E aí um exemplo simples, quando a gente está falando de uma crise, como por exemplo quando a pessoa tem sensação de morte, falta de ar, os mesmos sintomas de um ataque cardíaco, nós estamos falando, na maior parte das vezes, de uma síndrome do pânico, né? E como é que esse indivíduo ele pode lidar com isso? Essa síndrome, a sensação, ela vai piorando conforme passa o tempo, embora ela seja muito intensa, porém ela seja de duração curta. Mas quando você distrai a sua mente, e aí o exemplo, você, por exemplo, procura no seu ambiente 10 objetos vermelhos, e aí você começa a procurar esses objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você acabou de encontrar esses objetos, você já não se lembra mais por que você estava triste, ou por que você estava ansioso, ou por que você estava estressado. Então, esse movimento de você se perceber, se olhar, se notar, e perceber que é possível você conduzir os seus pensamentos, claro, nem todos os pensamentos, mas você consegue dar uma direção para eles, é muito gratificante. Um outro exemplo, você pode, por exemplo, contar de 7 em 7 até chegar em 100, ou de 6 em 6 até chegar, enfim, ou diminuindo de 100 para baixo, tirando de 3 em 3, ou de 6 em 6, ou de 4 em 4, porque é uma coisa que você consegue fazer, você não vai ficar estressado por fazer isso, mas quando você termina essa contagem regressiva, que vai te exigir um mínimo de raciocínio, então você sai do labirinto que você estava entrando. E é nesse movimento de distração, que talvez seja uma das questões mais práticas que nós temos, e também é uma questão gratuita, e é um treino, entendendo que o pensamento, o cérebro, pensando no cérebro como um músculo, à medida que o indivíduo ele vai na academia, ele pratica atividade física, o corpo dele vai se tornando mais resistente a isso. E o pensamento, assim como o corpo, o cérebro também precisa ser treinado. E esse treinamento é um processo. Então você faz, hoje você talvez não consegue ter o sucesso que você gostaria de ter, mas você permanece praticando, insistindo, e você vai desenvolvendo a capacidade de direcionar os seus pensamentos. Então a primeira questão é a distração. O segundo ponto é a respiração. O indivíduo, quando ele vai, por exemplo, para um hospital, tendo uma crise, eu estou falando aqui de síndrome do pânico, né, e ele chega no hospital,
e o médico percebe que nada mais é do que psicológico, essa pessoa ela é convidada a respirar. Então entrega um saco, tipo desse saco de pão, né? E a pessoa ela vai respirar dentro desse saco de pão. E nesse processo de reciclagem do gás carbônico, ela vai regular o pH do corpo, entre outras coisas mais. Você nunca vai encontrar, ou é muito raro, eu pelo menos não conheço, o caso de alguém que esteja ansioso, ansiosa, estressado, nervoso e que esteja respirando da forma correta. Porque está ansiosa, está estressado, está lidando com essas questões, na maior parte das vezes vai exigir de você uma respiração superficial. Então o indivíduo ele vai respirando, ele vai fungando ali, né? Mas ele não respira de forma profunda, não faz esse processo de oxigenação do cérebro, e tudo isso vai influenciando na forma como ele, como ela lidam com o assunto. E aí um exercício prático, que inclusive é utilizado tanto para dormir, quanto para quem está no momento de ansiedade, quanto para quem está no momento de estresse. Existe uma pesquisa, né, que foi apresentada pelo Instituto do Sono dos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos, o americano tem pesquisa para tudo, e aí eles apresentaram então uma fórmula para lidar com isso, inclusive para você induzir o seu sono. Você está ansioso, você está com insônia, aliás, você não está conseguindo dormir, você está passando a noite, vira de um lado, vira do outro e não consegue dormir, justamente por todo esse quadro que a gente já falou ontem para você. Você não dorme bem, então você acorda tarde, você não pega sol, você não faz atividade física, não se alimenta bem. Tudo isso vai te ajudar para que você tenha uma péssima noite de sono, quando você não faz essas questões. Agora, você precisa dormir, ou você está num momento de ansiedade, você está num pico de ansiedade, num pico de tristeza também, num pico de estresse. É interessante que a tristeza, quando o indivíduo normalmente ele liga para o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um instituto que vai ajudar pessoas que pensam em suicídio, você liga para o 188, né? E ali eles vão te atender e vão te ajudar com isso. Na maior parte das vezes, o indivíduo que está pensando em cometer suicídio, ele está olhando para baixo. Pulmão comprimido, o cérebro não oxigena. É muito difícil você pensar em alguma coisa ruim, por exemplo, quando você está com os peitos abertos. Eu estou dizendo aqui a caixa torácica, né? Quando você está aberto, inclinado, é muito mais difícil você pensar, por exemplo, em coisas ruins. Normalmente, quando você está pensando isso, você está olhando para baixo, você está com os ombros fechados, né? Arqueados para baixo. Então, um método simples para te ajudar a dormir, para te ajudar a regular a tua ansiedade, para te ajudar a lidar com o seu estresse, também para te ajudar a lidar com a sua tristeza, embora seja mais voltado para a ansiedade e estresse. Então você solta todo o ar que você tem pela boca, fazendo som de suspiro. Então você libera isso tudo, você faz esse movimento soltando tudo. Depois você inspira por 4 segundos, ou seja, você puxa pelo nariz por 4 segundos, você segura por 7 segundos. Então você solta novamente por 8 segundos. Então eu vou repetir para você, é 4, 7, 8. Você puxa por 4 segundos pelo nariz, você segura a respiração por 7 segundos e você solta a respiração pela boca, fazendo aquele som de suspiro por 8 segundos. Então é 4, 7, 8. Isso vai variar de autor para autor, mas é uma fórmula que na maior parte das vezes, para boa parte das pessoas, vai induzir o sono, vai ajudar no processo de tranquilidade para lidar com essa ansiedade e com qualquer outro problema do tipo. Então você puxa por 4 segundos pelo nariz, segura por 7 segundos e solta por 8 segundos pela boca. Então você solta fazendo aquele som de suspiro, sabe? Por 8 segundos. 4, 7, 8. Você não anotou ainda, você tem chance de anotar. 4, 7, 8. Você puxa por 4 segundos pelo nariz, segura por 7 segundos e solta por 8 segundos pela boca. E aí eu quero terminar essa parte falando para você um pouco sobre a minha história. Quando a gente fala sobre essas questões, a gente tem nós, brasileiros, temos ainda mais preconceitos do que em alguns outros lugares, né? A ideia de que o psicólogo é uma questão de doido, ou que o psiquiatra e esse tipo de coisa. E embora eu seja formado, graduado no curso de psicologia, eu não exerço essa função. Mas embora eu tenha essa graduação,
eu, num período da minha vida, estava muito ruim. Eu fui fazer uma palestra numa escola e eu apresentei os itens, tipo um checklist, né, que envolvia depressão. A gente sabe que todo diagnóstico feito por si mesmo é um diagnóstico falho, mas quando eu apresentei esses itens na palestra que eu fiz para os professores, eu percebi que eu tinha exatamente aqueles mesmos problemas. Os meus amigos já tinham me falado que eu não estava bem, e eu comecei a perceber realmente que eu estava com um problema muito sério. Eu não estava conseguindo levantar da cama, e aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Tinha uma fome que não tinha nada no mundo que parava essa fome. E aí agora, nesse momento, eu fui procurar um amigo psiquiatra. A gente começou a fazer uma bateria de exames, e é interessante que quando eu fui procurar esse amigo que é psiquiatra, eu cheguei para a secretária, né, e falei, eu tenho um horário marcado. Ela, o quê? Eu tenho um horário marcado com... Ela, o quê, rapaz? Eu tenho um horário marcado... Ou seja, a dificuldade para mim falar que tinha um horário marcado com um psiquiatra, mesmo sendo uma pessoa que tem relativa informação sobre o assunto. Então, essa é uma das primeiras questões, você procurar ajuda se essas questões não estão resolvendo para você, se distração não está resolvendo para você, respiração não está resolvendo para você, atividade física não está resolvendo para você, se você fazendo todo esse mecanismo, você está pegando sol, está se alimentando bem, você ainda assim não consegue lidar com isso, talvez procurar um médico do sono, no caso da insônia, talvez você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, seja tão importante. E aí eu comecei a fazer um tratamento. Na verdade era um problema justamente na tireoide, que é um problema que meu pai também tem, outros parentes da minha família têm, e eu me percebi agindo com meu filho em grande medida da mesma forma que meu pai agia comigo. A diferença é que eu tive condições de lidar com esse problema, que era um hipertireoidismo, que meu pai levou mais tempo para descobrir. E aí eu percebi e comecei a desenvolver um processo para lidar com essas questões. Eu fui para o Espírito Santo, voltei, deixei minha esposa no Espírito Santo, somos de lá, e viemos de volta para Minas Gerais. Minha esposa chegou a pensar que eu havia abandonado ela, por conta de todo o contexto, eu realmente não estava bem, e as pessoas percebiam que eu não estava bem. E foi um momento para mim refazer muita coisa da minha vida e reescolher outras coisas. Às vezes a gente assume para a gente mais cargas do que nós podemos carregar. E por não saber lidar com essas cargas, por não saber dizer não, às vezes nós adoecemos. E talvez em outro momento eu fale um pouco mais para você sobre essa questão do efeito dos excessos em nossa vida. Obrigado porque você acompanhou esse momento conosco. Eu quero mandar o meu abraço para as pessoas que estão acompanhando lá na live, o pessoal que está acompanhando também no Facebook. O mesmo você pode encontrar no Facebook, você pode encontrar se você quer rever esse tema, você pode encontrar na FM Clube 98,1, no Facebook, você pode acompanhar por lá também, você pode acompanhar no YouTube e você pode acompanhar também como podcast no Deezer e no Spotify. Na semana que vem nós nos falamos novamente. Fiquem todos com Deus e dispense tudo aquilo que te faz mal. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar